Eu sou o pastor Jair Amâncio da Silva. Este é o vídeo 1 do estudo 2 com o título O Instinto de Sobrevivência, do livreto do escritor inglês Chris Walker, com o tema Depois da Morte. Não são poucas as opiniões e teorias sobre vida após a morte. Sempre foi assim. Apenas uma porcentagem diminuta dos indivíduos que já passaram por esta terra sustentou a ideia de Bertrand Russell: quando eu morrer, vou apodrecer. Os mais antigos túmulos abertos por arqueólogos contêm comida, bebida e armas para serem utilizadas na terra dos mortos. Entre certas tribos primitivas, os homens acreditam que os espíritos dos mortos vagueiam por aí e interferem na vida dos vivos. O Alcorão descreve de maneira muito atrativa a próxima vida. É o jardim onde existem rios de água, fontes a jorrar e toda espécie de árvores frutíferas. Ali os santos descansarão. Nenhuma dor de cabeça sentirão devido ao vinho, nem lhes será diminuída a capacidade mental. Serão servidos por donzelas de olhos grandes e olhares discretos. Tudo isso é muito agradável. A crença em alguma espécie de vida após a morte é inerente à própria natureza humana. Numa ocasião fui visitar um homem prestes a morrer. Ele sabia de sua condição, mas não a mencionava. Em meio à óbvia aflição em que experimentava, repetia várias vezes: é tão absurdo, é tão absurdo. Naqueles dias terríveis, ele se conscientizara de repente de total estupidez e falta de objetivo em toda a sua vida. Uma vida cheia de realizações e sucessos, repleta de experiências variadas, em poucas horas iria se acabar, e de repente tudo pareceu tão fútil. Tudo o que ele era capaz de dizer repetida e ininterruptamente era: é tudo tão absurdo. O antigo filósofo do livro bíblico de Eclesiastes chegou à mesma conclusão. É ilusão, tudo é ilusão. Foi sua famosa dedução. Ele observou as injustiças e experimentou todos os prazeres da vida. Viu o rico e o pobre, o bom e o mau, todos chegarem ao mesmo fim. E não havia absolutamente nada que se pudesse fazer a respeito. Mínimas eram as informações sobre a outra vida. Certamente o pregador não ansiava pela morte e recusou-se a especular além do que Deus havia revelado. Os mortos não sabem nada. Eles não vão receber mais nada e estão completamente esquecidos. Eclesiastes 9, verso 5. Foi uma de suas afirmações. Em outras palavras, sua mensagem geral é: aproveite ao máximo a vida que Deus lhe deu. Um cão vivo é melhor que um leão morto. No entanto, daí surge uma pergunta crucial. Se a morte é o fim da linha, qual é o objetivo desta vida? Vejamos que resultado chegou certo jovem poeta. Enquanto numa cadeira eu me acomodava, sabia eu, sem encosto ela se achava. E mesmo sem assento, nela eu sentava. Detalhes pequenos assim, eu simplesmente ignorava. O filósofo de Eclesiastes concluiu
que tudo é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. Eclesiastes 1, verso 14. É por essa razão que teorias, crenças e explicações sobre o que acontece depois da morte surgem em todas as culturas e épocas da história humana. O instinto de sobrevivência pessoal faz parte do nosso ser. Não suportamos viver num mundo fútil. Quando alguém morre, especialmente no caso de ser uma pessoa ativa, amorosa ou muito querida, é surpreendente como reagimos instintivamente. Para nós, a vida daquele ser devia ter algum significado. Sentimos que esse amigo ou parente há de sobreviver ao fim terrível da morte. Foi assim que C.S. Lewis se sentiu em relação a seu amigo Charles Williams. Nenhum acontecimento fez tanto para confirmar minha crença no mundo vindouro do que a simples morte de Williams. Quando a ideia da morte e a ideia de Williams fundiram-se em minha mente, foi a ideia da morte que mudou. Se eu tivesse 1% do poder de Deus, não deixaria que o mal acontecesse, ou pelo menos cuidaria para que as pessoas recebessem a merecida recompensa. Mas o mal acontece. As pessoas decidem fazer as coisas mais maléficas e Deus nada faz. Por isso, é impossível que Deus exista. Possivelmente seja esse o argumento mais forte para negar a existência de Deus. É muito difícil, embora não impossível, crer que Deus não existe. Mas se você acredita que existe um Deus que merece ser chamado por esse nome, então uma outra vida torna-se absolutamente imperativa. A questão, portanto, é que atualmente Deus nada parece estar fazendo com relação à maldade das pessoas e à injustiça existente no mundo. Quando, então, Ele vai tomar providência? Há uma só resposta: Deus irá fazer algo depois da nossa morte. Do contrário, Ele seria uma pessoa odiosa e inimigo de tudo que é correto. E eu, da minha parte, não desejaria ter qualquer relacionamento com Ele. Mas a Bíblia e, de um modo especial, Jesus, em seus ensinamentos, deixam a questão perfeitamente clara. Deus conhece todas as coisas. Conhece cada ato, cada palavra, cada motivação de todas as pessoas em todas as épocas. E no final haverá uma grande separação, um dia de julgamento. A justiça perfeita será efetuada. Ninguém dirá, nem mesmo sentirá, que na aplicação da justiça divina algum detalhe foi ignorado. E no final do julgamento todos aclamarão: Deus está absolutamente certo. Agora vemos que se fez a justiça perfeita. Basta encontrar uma mãe cuja criança foi atropelada ou uma jovem internada numa clínica psiquiátrica devido à maneira que os pais a trataram, ou um homem cuja esposa e filhos foram roubados por um amigo, para imediatamente se perceber que não se faz, nem se pode fazer justiça aqui na terra. Toda justiça será feita mais tarde, e isto torna a vida depois da morte absolutamente essencial.